Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Mates Podcast. Ouvir é aprender. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na filosofia de um cara que influenciou o mundo inteiro. Influenciou. Confúcio. A ideia é entender direitinho o que ele pensava. É sim. E como isso ainda pode ser relevante para a gente aqui no Brasil, em pleno século XXI. Você já ouviu falar do Confúcio, né? Claro. Mas será que a gente realmente entende a profundidade do que ele propôs? Para desvendar esse mistério, vamos nos basear na página da Wikipédia em português sobre ele, Boa. garimpando as informações mais importantes para você. E para me ajudar nessa jornada, chamei a expert em filosofia oriental, a queridíssima. Oi, gente, que prazer estar aqui no What's Podcast com vocês. Confúcio é um daqueles, personagens históricos que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente conhece a fundo. É como se ele fosse um ícone da sabedoria oriental, mas sem a gente saber exatamente o porquê. E é por isso que esse mergulho profundo vai ser tão legal. A gente vai desmistificar a figura do Confúcio e entender como esses ensinamentos que surgiram lá na China antiga podem ser aplicados na nossa vida aqui no Brasil, preparados para essa viagem. Com certeza. E para começar, vamos voltar no tempo lá para o ano aqui de 51 AC, na China Antiga. Nossa Senhora! Confúcio nasceu numa cidade chamada Tossou durante o período da primavera e outono. Chique, né? Já imaginou? Hum. Nasceu numa época com um nome desses. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de ter sangue nobre, a família dele não era rica. Ele teve que ralar pra caramba. Que legal. Trabalhando como pastor, vaqueiro, até guarda-livros. Olha só. Pois é. Interessante, né? E é importante a gente entender esse contexto para compreender a filosofia do Confúcio. Ele não era um intelectual de torre de marfim, sabe? Ele viveu na pele as dificuldades do povo, a desigualdade social, a injustiça. E isso, com certeza, moldou a forma como ele enxergava o mundo e as soluções que ele propunha. Essa vivência prática dele é algo que me fascina, porque demonstra que a filosofia não é algo distante da realidade. Pelo contrário, ela nasce da nossa experiência no mundo. Verdade. E essa bagagem de vida toda culminou com ele se tornando um funcionário público aos 51 anos. Olha só. Mas o mais interessante é que ele não se contentou em apenas ocupar um cargo. Ele queria realmente fazer a diferença. E aí o que acontece? O que acontece? Ele se decepciona com a corrupção e a injustiça que rolavam soltas no governo. A história se repete, né? Yeah. E ele faz o quê? Pede demissão. Confúcio era um idealista, um visionário. Oh. Ele não conseguia compactuar com a podridão que via ao seu redor. É. E essa atitude dele é muito inspiradora, né? Quantos de nós teriam coragem de largar tudo por causa dos nossos ideais? Pouquíssimos, eu acho. Mas e aí o que ele fez depois de chutar o balde? Ele decide cair na estrada, literalmente. Durante 14 anos, Caramba. ele viajou por toda a China pregando suas ideias e tentando convencer os governantes a adotarem um sistema mais justo e harmonioso. Imagina só, atravessar a China inteira naquela época. É verdade. Sem carro, sem avião, só na garra e na vontade de mudar o mundo. Que aventura, hein? Mas me fala uma coisa, ele conseguiu convencer alguém. Deu certo essa peregrinação toda. Olha, mudar a mentalidade das pessoas, principalmente daquelas que estão no poder, nunca é uma tarefa simples, né? É. Mas a jornada de Confúcio foi fundamental para disseminar as suas ideias. Ele conquistou muitos seguidores, plantou sementes de transformação por onde passou. É como diz o ditado. Uma longa jornada começa com um único passo. É verdade. E esses 14 anos de andanças foram um pontapé inicial para a construção de um legado que dura até hoje. E é nesse ponto que a gente começa a desvendar a essência da filosofia do Confúcio, certo? Isso. Ele não queria apenas criticar o sistema, ele queria propor soluções. E essas soluções se baseavam em 6 princípios. Exatamente. 6 princípios que, na visão dele, eram a base para a construção de uma sociedade mais justa, ética e harmoniosa. Esses princípios são como pilares que sustentam toda a filosofia confuciana. Eles se complementam, se entrelaçam, formando um conjunto coeso e poderoso. E quais são esses princípios? Me explica direitinho para a galera do What's Podcast entender. Vamos lá! Ren, que a gente pode traduzir como benevolência ou humanidade, é o princípio fundamental. A base de tudo é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão, empatia, de querer o bem do próximo. É como se fosse a cola que une as pessoas, que promove a harmonia social. Entendi. É a gentileza, a consideração, o respeito que a gente deve ter por todos, sem distinção. Entendi. É como aquele ditado, não faça aos outros o que não quer que façam a você, né? Exatamente. Heré é a essência do bom convívio.
do respeito mútuo, da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Show. E o segundo princípio qual é? O segundo princípio é o lish, Lish. que a gente pode traduzir como ritos ou propriedade. Ele tem a ver com a etiqueta social, os costumes, as normas de conduta que regem o comportamento das pessoas em sociedade. Mas vai além da simples etiqueta, sabe? O Li está ligado à tradição, ao respeito pelos ancestrais, à importância de manter a ordem social. Mas peraí, será que o Li não é um pouco rígido demais pra gente hoje em dia? Tipo, a gente vive num mundo mais informal, né? Boa pergunta. O Li não é sobre ser formal ou rígido, mas sim sobre ter bom senso. Saber se comportar de forma adequada em cada situação, respeitando os outros e a cultura. É como se fosse um guia para a gente se relacionar melhor em sociedade, evitando conflitos e promovendo a harmonia. É claro que os costumes mudam com o tempo, mas a essência do Li continua válida. Ter respeito, consideração, agir com educação e gentileza. Interessante. Então, o Li é tipo um código de conduta que nos ajuda a viver melhor em comunidade, a ter relações mais saudáveis. Exatamente. Ele nos ensina a agir com civilidade, a respeitar os limites dos outros, cultivar a harmonia social. Gostei. E o terceiro princípio, qual é a parada? O terceiro princípio é o Zi, que significa conhecimento ou sabedoria. Legal. Ele representa a busca constante pelo aprendizado, pela compreensão do mundo e de si mesmo. Confúcio acreditava que o conhecimento era fundamental para o desenvolvimento moral e intelectual das pessoas. Faz sentido. E, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. A gente aqui no Hotspot quer concorda em gênero, número e grau. Ouvir é aprender, né, gente? Com certeza. O Zi nos incentiva a ter curiosidade, a questionar, a buscar informações, a ampliar nossos horizontes. Ele nos impulsiona a sermos pessoas melhores, mais conscientes, mais capazes de contribuir para o bem comum. Mandou bem. E o quarto princípio? Conta pra gente. O quarto princípio é o Xin, Xin, que significa sinceridade ou integridade. Ele está relacionado à honestidade, à autenticidade, à coerência entre o que pensamos, falamos e fazemos. Confúcio acreditava que a sinceridade era fundamental para a construção de relações sólidas e para a confiança mútua entre as pessoas. E nesse mundo de hoje, onde a gente vê tanta falsidade, tanta gente querendo levar vantagem, o Xin é mais importante do que nunca, né? Com certeza. O Xin nos convida a sermos verdadeiros com nós mesmos e com os outros. A agir com ética, com respeito, com responsabilidade, a construir relações baseadas na confiança, na transparência, na honestidade. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade não está em ter sucesso a qualquer custo, mas em viver com dignidade, com honra, com a consciência tranquila. Falou e disse. E o quinto princípio? Qual é a boa nova? O quinto princípio é o Zong, Zong. que a gente pode traduzir como lealdade ou fidelidade. Ele se refere à importância de honrar nossos compromissos, de sermos leais aos nossos amigos, familiares, à nossa comunidade, ao nosso país. O Zong fortalece os laços sociais, promove a coesão, a solidariedade, o espírito de colaboração entre as pessoas. Lealdade é fundamental. É a base da confiança, da amizade verdadeira, do trabalho em equipe. Se a gente não puder confiar uns nos outros, como vamos construir algo juntos? Exatamente. O Zong nos ensina a sermos pessoas confiáveis, íntegras, que honram sua palavra, que estão presentes nos momentos difíceis, que se dedicam ao bem comum. Ele nos mostra que a força de um grupo está na união, na colaboração, na lealdade entre seus membros. Show de bola. E para finalizar, qual é o sexto e último princípio? O sexto princípio é o Yi, que significa justiça ou retidão. Ele está relacionado à ideia de agir de forma correta, ética, imparcial, buscando sempre o bem comum. O Yi nos guia na tomada de decisões, nos ajuda a discernir o certo do errado, a lutar contra a injustiça, a defender o que é justo e correto. E a gente precisa de muita justiça nesse mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a desigualdade social é tão grande. Verdade. O Yi nos convida a sermos agentes de transformação social, a lutar por um mundo mais justo, igualitário, onde todos tenham as mesmas oportunidades. Ele nos inspira a ter coragem de defender o que é certo, de denunciar a injustiça, de construir um futuro melhor para todos. Caramba, quanta coisa a gente já aprendeu nesse papo aí. Mas calma, pessoal, ainda tem muito mais. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, vamos explorar como esses 6 princípios se conectam e como eles podem ser aplicados na nossa vida prática. Não perca a continuação aqui no What's Podcast. Fiquem ligados, porque a viagem pelo mundo da filosofia confuciana está apenas começando.
E a gente garante que vocês vão se surpreender com a riqueza e a atualidade dos ensinamentos do mestre Confúcio. Até a próxima parte. Até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, de volta aqui no What's Podcast. Ouvir e aprender. Isso aí. Na primeira parte do nosso mergulho profundo, a gente navegou pela vida do Confúcio, entendendo o contexto histórico que moldou as ideias dele. A gente viu que ele não era só um cara inteligente, mas também teve a coragem de largar uma vida confortável no governo. Verdade. Para defender aquilo que acreditava. Yeah. E essa busca por um mundo mais justo e harmonioso se traduziu nos 6 princípios da sua filosofia. Exatamente. A gente descascou esses princípios um por um. Ren, Li, Zi, Xin, Zong e Yi. Esses nomes podem parecer estranhos à primeira vista, mas a gente viu que as ideias por trás deles são super relevantes pra gente hoje em dia. Sim. Mas agora, me diz uma coisa. Esses princípios funcionam de forma independente? Ou eles se conectam de alguma forma? Ótima pergunta. Eles não são ideias isoladas, mas sim peças de um quebra-cabeça. Imagine só, o Ren, a compaixão e a empatia é a base de tudo. Como se fosse o alicerce da casa. Sem ele, os outros princípios não se sustentam. É a partir do Ren que a gente consegue colocar em prática o Li. Certo. Que são os ritos, a etiqueta social, que nos ajudam a conviver melhor em sociedade. Entendi. Então, se eu não tenho compaixão pelo outro, de nada adianta saber as regras de etiqueta. Porque minhas ações não serão genuínas. É tipo dar bom dia com a cara fechada. Exato. E aí entra o Zi, o conhecimento. Não basta sermos bem intencionados, a gente precisa também buscar conhecimento para entender o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Só assim a gente consegue agir com sabedoria e discernimento e aplicar os princípios de forma justa e equilibrada. Faz sentido. E o Xin, a integridade, como é que ele entra nessa história? O Xin está totalmente ligado ao Zi. Porque de que adianta ter conhecimento se a gente não age de acordo com ele? A integridade é justamente essa coerência entre o que pensamos, falamos e fazemos, é ser verdadeiro com os nossos valores, assumir nossos erros e agir de forma ética em todas as situações, mesmo quando ninguém está olhando. É aquela coisa de ter consciência tranquila, dormir de barriga pra cima, né? Isso aí. E quando a gente age com integridade, a gente inspira confiança nas pessoas ao nosso redor. Verdade. E aí entra o Zong, a lealdade. As pessoas se sentem seguras em construir laços fortes com a gente, porque sabem que podem contar com a gente. Essa confiança mútua, essa lealdade, é fundamental para a gente ter relacionamentos saudáveis, né? Seja na família, nas amizades, no trabalho. Com certeza. E por fim, a gente tem Yi, a justiça, mas não é aquela justiça fria da lei, sabe? É uma justiça que nasce do Ren, da compaixão, da empatia. Entendi. É a busca por um mundo mais justo e igualitário, onde todos tenham oportunidades e sejam tratados com dignidade. E para isso a gente precisa agir com retidão, defender o que é certo, combater a injustiça onde quer que ela esteja. Puxa, que aula! Então, os 6 princípios do Confúcio não são só ideias bonitinhas. Não. Eles formam um sistema completo que nos guia na busca por uma vida mais ética, mais justa, mais harmoniosa. Exatamente. Eles se complementam, se fortalecem e nos mostram um caminho para a construção de um mundo melhor. E o mais legal é que a gente pode começar essa mudança a partir de nós mesmos. Mas, como assim? Me explica melhor. Pensa comigo. Se cada um de nós se esforçar para cultivar o Ren na sua vida, para agir com compaixão e empatia, o mundo já seria um lugar melhor. Né? Se a gente se dedicar a buscar conhecimento, a sermos mais íntegros, leais e justos, a gente vai contagiando as pessoas ao nosso redor. É verdade, é aquela história de ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Exatamente. O Confúcio acreditava que a transformação social começa no indivíduo, como uma onda que se propaga, sabe? Uma pequena atitude pode gerar grandes mudanças. Que inspirador. Mas me fala uma coisa, como que a gente pode aplicar esses princípios na prática? Tipo no dia a dia, na correria da vida moderna? Boa pergunta. A gente vai explorar isso na próxima parte do nosso mergulho profundo, aqui no What's Podcast. Vamos trazer exemplos concretos de como a gente pode colocar a filosofia do Confúcio em prática. Legal. Na nossa vida pessoal, profissional e até nas nossas relações online. Chato curioso. Então, galera, não perca a última parte do nosso mergulho profundo no mundo do Confúcio. Isso. A gente vai descobrir como usar essa sabedoria milenar para ter uma vida mais plena, mais significativa. E quem sabe, até ajudar a construir um mundo melhor. É isso aí. Essa vai. Fiquem ligados, porque a gente vai desvendar os segredos da filosofia confuciana para a vida moderna. Até a próxima. E aí, pessoal?
De volta para a última parte do nosso mergulho profundo aqui no Arax Podcast. Ouvir é aprender. É isso aí. A gente já desvendou a vida do Confúcio. Isso. Explorou os 6 princípios da sua filosofia. Entendeu como eles se conectam? E agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Como a gente pode aplicar essa sabedoria milenar no nosso dia a dia? Essa é a melhor parte. Porque a filosofia do Confúcio não é só teoria, sabe? É um guia prático para a gente viver melhor. Legal. E a gente pode começar com pequenas atitudes no nosso cotidiano, por exemplo. Lembra do Wayne? A compaixão. Sim. Que tal a gente praticar a escuta ativa, de verdade, quando alguém estiver falando com a gente, sem interromper, sem julgar, apenas se colocando no lugar do outro. Verdade. Às vezes a gente está tão preocupado em falar, em dar nossa opinião, que a gente esquece de realmente ouvir o que o outro tem a dizer. É como se a gente estivesse com a cabeça em outro lugar, né? Mas se a gente parar para pensar, o REM pode ser aplicado em tantas outras situações. Com certeza. No trânsito, por exemplo. Então a gente ter mais paciência com os outros motoristas. Dar passagem, evitar buzinar sem necessidade, ou no trabalho. A gente pode ser mais colaborativos, ajudar os colegas que estão com dificuldades, reconhecer o trabalho dos outros. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença no clima do ambiente. E o LIS, os ritos, como a gente pode usar ele na prática? O Lee nos ensina a importância do respeito, da cordialidade, da educação. Então, que tal a gente começar a usar mais por favor e obrigado, a cumprimentar as pessoas com sorriso sincero, a respeitar a fila, a ceder o lugar para os mais velhos no ônibus. São pequenos gestos que demonstram consideração pelos outros e contribuem para uma convivência mais harmoniosa. E use a busca pelo conhecimento. Como a gente pode aplicar ele na correria do dia a dia? O Zi nos incentiva a sermos curiosos, a buscar novos conhecimentos, a aprender coisas novas. E hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, né? A gente pode ler um livro, assistir a um documentário, fazer um curso online, conversar com pessoas que entendem de assuntos que nos interessam. O importante é manter a mente ativa em constante aprendizado. A gente aqui no Arax Podcast, fã número 1 do Zi. Ouvir é aprender, né, gente? E por falar em aprender, me explica como a gente pode colocar em prática o Shin, a integridade. O Shin é sobre sermos verdadeiros com nós mesmos e com os outros. Então, que tal a gente começar a falar a verdade? Mesmo que seja difícil, a cumprir nossas promessas, mesmo que dê trabalho, assumir nossos erros sem medo de julgamentos, a agir de acordo com nossos valores, mesmo quando ninguém está olhando. Ter a coragem de fazer a coisa certa, mesmo que seja mais difícil, né? Exatamente. E o Zong, a lealdade. Como é que a gente coloca ele em prática? Bom, o Zong tem a ver com a confiança, né? Com a gente ser fiel aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, estar presente nos momentos difíceis, ajudar quando precisam, ser um ombro amigo para chorar. Isso aí. E também é importante sermos leais aos nossos compromissos, aos nossos valores, aos nossos princípios. Ter coerência entre o que falamos e o que fazemos. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Yi, a justiça. Como é que a gente pode ser mais justo no nosso dia a dia? O Yi nos convida a lutar por um mundo mais justo, igualitário, onde todos tenham as mesmas oportunidades. A gente pode começar questionando as injustiças que a gente vê ao nosso redor. Defendendo os direitos dos mais vulneráveis, combatendo o preconceito, a discriminação, a violência. E também a gente pode ser mais justo nas nossas relações pessoais, né? Isso. Tratar as pessoas com igualdade, respeito, independentemente da sua classe social, raça, religião, orientação sexual. Exatamente. O Ri começa dentro de cada um de nós. É a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas, que a gente constrói um mundo mais justo e harmonioso. Que aula, hein? A gente viu que a filosofia do Confúcio não é só coisa do passado. Não. Ela está mais viva do que nunca e pode nos ajudar a ter uma vida mais plena, mais ética, mais significativa. E o mais legal é que a gente pode começar a aplicar esses princípios hoje mesmo, no nosso dia a dia. Com certeza. Pequenos gestos, atitudes simples podem gerar grandes transformações. E como diria o próprio Confúcio, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Então, galera, que tal a gente dar o primeiro passo juntos? Vamos colocar em prática a sabedoria do Confúcio e construir um mundo melhor. E para continuar aprendendo e se inspirando, não deixem de seguir o Arax Podcast nas redes sociais e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo com mais um tema fascinante para a gente explorar juntos. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.